Paz e graça, seja bem-vindo ao Quatro Evangelhos, Rivelino aqui. Tema de hoje, Nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou ter concebido do Espírito Santo. Esse versículo 18, achou ter concebido do Espírito Santo, é porque está trazendo a ótica acerca da vida de José. O Mateus começa a relatar todos esses acontecimentos através do entendimento que José passou a ter sobre os fatos. Versículo 19. Então José, seu marido, como era um homem justo e não queria inflamar, intentou deixá-la secretamente. Aí começam os ensinamentos. O deixar secretamente, por ser um homem justo, é porque naquela época as mulheres que tinham um relacionamento fora do casamento ou antes do casamento, como é citado aqui, por exemplo, elas eram apedrejadas. E quando isso não vinha acontecer, era uma mulher que era desprezada pela sociedade. Então, para que esses tipos de transtorno não viessem a acontecer, por José ser um homem justo, e a justiça não da forma humana a qual a gente tem, mas uma justiça vinda da parte de Deus, que não procura inflamar, mas procura o próprio Deus tratar com a pessoa aquilo que necessita ser mudado, precisa ser transformado. Versículo 20. E projetando ele isso, eis que em sonho apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, a tua mulher, porque o que dela está sendo gerado é do Espírito Santo. Aí entra a questão do quê? Do propósito. Quando você se une a uma pessoa ou você está buscando ter uma vida com essa pessoa, quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, ele testifica na vida de outra. O propósito que Deus tinha sobre a vida de José, da vida de José, era acerca de ser da linhagem de reis, porque José tinha o direito a ser o próximo rei mediante a linhagem, qual a gente ouviu no capítulo passado, acerca da genealogia. Nessa parte aqui, você vai ver que tinha um propósito na vida de Maria pelo fato do quê? Dela ser a virgem, a qual nela iria ser concebido o Filho de Deus. E quando há um propósito na união entre duas pessoas, aquilo que Deus tem sobre a vida de um testifica sobre a vida de outro. No caso aqui você vai ver que aquilo que Deus tinha sobre a vida de Maria, Deus, através do seu anjo, testifica José sobre aquilo que Deus tinha sobre a vida de Maria, para que ele viesse mudar o seu pensamento, que naquele momento era de deixar Maria, mas pelo contrário, ele se convertesse, ele mudasse a direção, passando então agora a aceitá-la como esposa, assim como era no início. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque dele será o Salvador ao seu povo de seus pecados. Então, não somente Deus ele dá testificação sobre aquilo que tem sobre a vida de José, como ele também dá o propósito ao qual foi lhe dado de a Maria estar grávida, que no caso é o nascimento de Jesus para salvar o povo de Israel, não somente o povo de Israel, mas todos nós, salvarmos nós da nossa multidão de pecados. Diferente do Antigo Testamento, ao qual naquele momento o povo de Israel estava sendo liberto de uma forma terrena, através de vida de Moisés, agora sendo liberta de uma forma espiritual, mediante o pecado que o povo estava cometendo diante de Deus. E eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele lhe será chamado por nome de Emanuel, traduzido, Deus é conosco. Então aqui nesse versículo você vai ver que o Deus conosco, o Emanuel, não é o nome que seria chamado nosso Jesus, mas naquele momento era uma testificação daquilo que já dizia as Escrituras, que viria o Emanuel, o Deus conosco. Não que o nome sejaria Emanuel, mas o significado que é a importância com que é relatado no Evangelho de Mateus, que é o Deus conosco. Em um momento onde aquele povo havia muito tempo sem ouvir Deus falar consigo, nesse momento vem a lembrança de quê?
que mesmo no silêncio de Deus, Deus é com você. Um outro ensinamento que a gente tem através da palavra de Deus. E despertando José do sonho, do que o anjo havia ordenado, recebeu a sua mulher. Então, nesse versículo, a gente entende do que? Sobre a obediência. Mediante a revelação de sua palavra na vida de José, José faz o que? Ele obedece. Que é um outro ensinamento para nós. A obediência sobre a palavra de Deus. E não o conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito. E pôs-lhe o nome de Jesus. Dois ensinamentos que a gente tem nesse último versículo. O primeiro, que enquanto Maria ainda estava grávida, não houve relacionamento sexual entre José e Maria. Após o nascimento de Jesus, houve-se então um relacionamento extracurricular, digamos assim. E além disso também, a outra, de novo, a menção da obediência, que era para ser colocado o nome de Jesus. Esse é o ensinamento que nós tiramos no dia de hoje, através do Evangelho de Mateus.